Meus irmãos, é um prazer estar aqui. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Kleber pelo convite, a todos vocês por estarem aqui. E quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, do 13 ao 16. Nessa primeira palestra eu vou falar sobre doutrina sã. Nosso tema é doutrina sã, igreja sã. Vou falar sobre doutrina sã. Timóteo 4, do 13 ao 16, diz assim: Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à exortação, à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém. Até aí. Meus irmãos, doutrina sã. Qual a importância e a necessidade de ter uma doutrina sã, ou da sã doutrina? Ruth Gonzalez define doutrina como, literalmente, ensinamento. O termo doutrina tem diversos níveis de significado, segundo seu contexto. O nível inferior simplesmente pode referir-se à opinião ou ensinamento de alguma pessoa sobre um tema qualquer, e em tal caso é sinônimo de opinião. Por exemplo, quando se fala da doutrina platônica da imortalidade da alma. Outras vezes é usado para se referir ao discurso teológico, como quando se fala, por exemplo, da doutrina da salvação, referindo-se à soteriologia, ou à doutrina da igreja, referindo-se à eclesiologia. Então, a palavra doutrina, no contexto que nós vamos usar hoje, significa ensinamento, e doutrina é o ensinamento bíblico. A palavra sã passou a ser utilizada pelo apóstolo Paulo nos últimos anos de sua vida e ministério. Nós devemos lembrar que Paulo teve, nos seus últimos anos de vida e ministério, a presença do doutor Lucas, seu companheiro de viagens. A partir de Atos 16:10, a voz do texto muda. Até Atos 16:8, era eles foram, eles fizeram, eles pregaram. Lucas não estava presente. Em Atos 16:9, Paulo tem uma visão à noite, e aí depois que ele tem essa visão, um sonho, não fica claro no texto, foi aquele homem que chama ele para ir para Macedônia. Aí Lucas diz: entendemos que era a vontade de Deus que fôssemos para Macedônia. Então Lucas entra na história de Paulo ali em Atos 16:10, e até o fim do livro de Atos, Lucas está presente na história. Essa linguagem sã significa saudável ou higiênica, de onde vem algumas das palavras, inclusive, do nosso idioma. Água que limpa é água sanitária. Então, doutrina sã, ou a sã doutrina, é a doutrina limpa, a doutrina higiênica, a doutrina bíblica, que purifica o coração, que purifica a alma. E diversas vezes a palavra de Deus fala que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, purificados pelo sangue de Cristo, também fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Enfim, tudo que tem a ver com limpeza vem de Deus, tudo que tem a ver com sujeira tem a ver com Satanás. Por exemplo, o nome Beelzebul significa Senhor das Moscas. É um dos nomes usados na Bíblia para o diabo. Então Deus, que é limpo, Deus que gosta de limpeza, limpa a nossa vida e a sua igreja por meio da sua doutrina sã. E Paulo usa essa expressão 3 vezes nas cartas
cartas pastorais. Em 1 Timóteo 10, nós vemos que ele está falando sobre alguns pecadores. Aí ele diz: devassos, homossexuais, exploradores dos homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos e todo o que é contrário à sã doutrina. Esses precisam da lei. Está projetado aí? Beleza. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo também faz menção a essa expressão: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Esse tempo já chegou e faz tempo em que as pessoas de dentro da igreja mesmo ajuntam mestres para si para lhe falar coisas agradáveis, aquilo que a gente comumente fala de massagem no ego. Aliás, ninguém deveria se surpreender com isso. Quando Paulo se despede dos irmãos de Éfeso em Mileto, em Atos capítulo 20, ele diz: depois da minha partida, do meio do vosso meio se levantarão lobos vorazes. É do meio da igreja mesmo. Na primeira carta de João, o apóstolo escreveu: eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Saíram pregando heresias, aquilo que ficou conhecido como gnosticismo. E a terceira vez que o apóstolo usa a expressão em Tito 2:1, que eu vou trabalhar essa passagem na segunda palestra. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. É o que a igreja deve observar: a doutrina, o ensinamento correto de Deus, que de fato é bíblico. Mas para que serve e como deve ser usada a doutrina sã? Eu, observando aqui as cartas pastorais, vou ficar praticamente nelas, notei que há algumas utilidades, há muitas, mas o nosso tempo não permite ser exaustivo. Em primeiro lugar, serve para ensinar. Ensinando a Bíblia, nós utilizaremos a doutrina sã, que é a própria Bíblia. No verso 13, 1 Timóteo 4:13, Paulo escreveu o seguinte: enquanto aguardas a minha chegada, Paulo pretendia visitar a cidade de Éfeso, onde Timóteo era uma espécie de bispo. Dedica-te ou aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Nós vemos aqui os três momentos da leitura bíblica no culto presente na sinagoga. Como nós sabemos, os fariseus tinham o seu culto ligado à sinagoga, enquanto os saduceus tinham o seu culto ligado ao templo. Paulo era um ex-fariseu e ele estava ensinando aquela liturgia da sinagoga para ser praticada também na igreja. Leitura não é leitura privada de Timóteo, era leitura pública, não era leitura particular, tal como nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o Senhor Jesus frequentando um culto, prestando um culto a Deus na sinagoga de Nazaré, e o dirigente da sinagoga o convida para fazer a leitura da lei dos profetas. Ele dá um trecho do profeta Isaías para que ele lesse. Era a leitura pública. Exortação é a segunda leitura bíblica que era feita na sinagoga, e é aquilo que muitas igrejas pentecostais praticam até hoje, e é muito saudável, diga-se de passagem, que é o que nós chamamos de saudação. A exortação era o momento quando o dirigente da sinagoga, de repente, no meio do culto, dizia: há alguém entre vós que tem uma palavra de exortação para dar à igreja, ou ao povo, né? Eles chamavam de igreja, né? E aí, conforme nós lemos, por exemplo, em Atos 13:15, Paulo foi para a sinagoga em Creta com Barnabé na sua primeira viagem missionária. Aliás, ele sempre procurava uma sinagoga em todo lugar que chegava, porque ele sabia que haveria esse momento da palavra ser facultada a qualquer homem presente. E aí, Paulo então aproveitava esse momento da exortação para anunciar o Evangelho. Então, quando o dirigente da sinagoga dizia: há alguém entre vós que tem uma palavra de exortação, aí Paulo levantava a mão, pedia a palavra. Como ele era um rabino, ele sabia muito bem como acontecia, e a partir dali ele anunciava que Jesus era o Cristo.
Timóteo, então, tem que dar oportunidade para os irmãos pregar, facultar a palavra. Isso que muitas igrejas criticam, por exemplo, das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, por exemplo, entre outras, não deveriam criticar. É saudável, é bíblico facultar a oportunidade para que algum irmão presente que tenha uma mensagem da parte de Deus entregue a mensagem. Aliás, eu sou professor de pregação e geralmente os melhores pregadores, os melhores alunos que se tornam os melhores pregadores na disciplina de pregação no seminário são os oriundos de igrejas pentecostais. Raramente não é um pentecostal que se destaca. E por que isso acontece? Porque eles já são desinibidos, já estão acostumados a falar na igreja desde criança, e aí só precisam organizar um pouco o sermão e a gente dá as ferramentas, dá o homilética, ensina as ferramentas, e eles ensinam, e eles aprendem, aplicam e são os melhores a pregar. Na minha turma da graduação do seminário, a melhor pregadora da turma foi uma irmã da Assembleia de Deus. Nós somos amigos ainda hoje. E ela colocou todos os grandes teólogos da turma no bolso. E dedique-se também, Timóteo, ao ensino. Leitura, exortação e ensino. Essa é a parte que cabe aos presbíteros e pastores da igreja. Aquilo que nós chamamos de sermão. Nós não devemos ensinar sobre a Bíblia na igreja, mas ensinar a própria Bíblia, passagens bíblicas, o que o texto significa. Ensinando a palavra de Deus, irmãos, nós vamos fazer com que os pregadores, ou que nós mesmos, enquanto pregamos, nos tornemos cada vez melhor pregadores. E Deus espera isso de nós, não para que nós recebamos tapinhas nas costas, nem aplausos, mas para que Deus seja mais glorificado. Olha só o que Paulo escreveu no finalzinho do versículo 15: para que todos possam ver teu progresso. Ou seja, para que você vá melhorando, Timóteo que era meio tímido, talvez um pouco inibido. É interessante, irmãos, como os critérios divinos e os critérios humanos são bem distintos. Paulo, que enfrentou feras em Éfeso, não eram animais, eram pessoas difíceis. Quem ele envia para tomar conta da grande igreja de Éfeso? Uma igreja difícil, problemática, uma igreja de uma cidade grande, numa metrópole. O jovem, inexperiente e tímido Timóteo. Se fosse qualquer um de nós, provavelmente nós enviaríamos o obreiro mais experiente, mais casca grossa, mais durão. Mas não foi assim a vontade de Deus. Então, na verdade, essas igrejas que vocês estão pensando em plantar, não olhem a aparência dos homens. Até os profetas de Deus se atrapalham, como Samuel se atrapalhou. Orem para que Deus levante os verdadeiros obreiros que irão para essas igrejas. Deus é quem vai mostrar. Talvez, pastor, só tem algumas pessoas que vêm, e talvez não sejam essas pessoas a serem enviadas. Não sei. Deus vai dizer. Fazendo isso, irmãos, ensinando a palavra de Deus, nós vamos salvar nós mesmos, nosso ministério e a vida de muitas pessoas. É isso que diz o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, para que serve? Como deve ser usada essa doutrina? Para ensinar a Bíblia. Em segundo lugar, serve para levantar liderança na igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13, praticamente o capítulo inteiro, nós vemos os critérios divinos para o obreiro ser levantado por Deus: pastor, presbítero, bispo e diáconos e diaconisas. E de acordo com essa passagem, nós percebemos que é bom ser pastor. Capítulo 3, versículo 1 diz: esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, pastor ou presbítero, deseja algo excelente.
Então nós que vivemos no meio da igreja, conhecemos muitos obreiros, sempre vemos obreiros frustrados. É muito difícil ser pastor, é muito ruim, não quero para a sua vida, fuja o máximo que puder. Não, essa não é a opinião de Deus. A opinião de Deus é que está expressa na sua palavra. É bom demais. Quem deseja isso, excelente obra deseja. É bom demais. E eu posso garantir que é bom demais mesmo. Eu não estou romantizando, dizendo que não há problemas, dificuldades. Deus sabe o que Cléber passou para chegar aqui nessa conferência. E eu também. E muitos de vocês também. Mas que é bom, é. Então não desanime, jamais desanime por ouvir um obreiro ou outro que teve uma frustração, que passou por uma injustiça no ministério. Quem nunca passou injustiça no ministério, nunca teve ministério, irmãos. Mais injustiça do que Paulo passou, e escreveu isso aqui no fim da sua vida. Ele não era alguém amargurado, ele era alguém cheio de espírito, alegre, amoroso, bondoso. É assim que deve ser a liderança, deve ser incentivada pela palavra de Deus. Em segundo lugar, há exigências bíblicas para ser pastor de acordo com a palavra de Deus. E é interessante que essas exigências são bem diferentes das que nós temos hoje em dia. A maioria das igrejas, a grande maioria, levanta obreiros hoje em dia e ordena pastores de acordo com esses critérios que eu vou dizer para vocês. Performance no púlpito, diplomas, competências teológicas, ou a capacidade de angariar recursos, ou de falar bem. Nenhum desses critérios é um critério bíblico para o obreiro ser levantado. Nenhum desses. Todos os critérios escritos em 1 Timóteo capítulo 3, também ao longo da carta de Tito, são critérios de caráter. Apenas um critério aqui é acadêmico, apto para ensinar. E alguém pode ser apto para ensinar sem ter o diploma, porque um dos dons do Espírito é o dom do ensino, da palavra de conhecimento, que não é revelação, revelação é profecia, da palavra de sabedoria, o dom de exortação, que é o dom que aparece em Romanos 12, que era o dom que Barnabé tinha mais latente. Aliás, o nome Barnabé significa o que mesmo? Filho da consolação, ou filho da exortação. Seu nome nem era Barnabé, Barnabé era seu apelido, seu nome era José. Mas ele era um camarada tão consolador, o dom da exortação, que não é repreender, é consolar, era tão latente na vida dele, que ele passou a ser chamado por aquele cara que consolava os irmãos. Com isso, eu não quero desestimular vocês a aproveitarem a oportunidade, não estudarem no seminário, não, de modo algum. Estudem. Mas esse é um dos critérios. Qual é o ambiente que o obreiro deve ser examinado? Não é na igreja, é na casa dele. Ele tem que ser marido de uma só mulher, significa que não pode ser recasado. Ele não está falando de poligamia, nem está falando que precisa ser casado. O próprio Paulo não era casado, mas já havia sido. Alguém que nunca casou jamais poderia escrever o que está em 1 Coríntios capítulo 7, ou ser membro do Sinédrio, como Paulo foi. O que aconteceu com a esposa dele? Nunca saberemos, mas só há duas possibilidades: ou ela morreu, ou ela não quis seguir Paulo quando ele começou a seguir Cristo. Então, o que a gente vê de pastores recasados ocupando o culto por aí hoje em dia já está no terceiro, no
tem que ter os filhos em sujeição, tem que ter o respeito da mulher. Aliás, se não tiver o respeito da esposa, o casamento vai por água abaixo. Tem que ter boa fama entre os de fora da igreja. Esses são os critérios. Será que nós estamos obedecendo? Agora, é interessante que esses critérios são praticamente os mesmos para qualquer bom cristão, com exceção do recasamento. Um cristão, de maneira geral, pode recasar, dependendo da circunstância. Um pastor não. Todo cristão precisa ser irrepreensível, equilibrado, ter domínio próprio, ser respeitável, hospitaleiro. Nem todos são aptos para ensinar, né? Mas não pode ser dado ao vinho nem à violência, deve ser amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. São características de um bom cristão. Não tem nada de extraordinário, não. Há níveis de serviços a Deus, há diferenças ministeriais, mas não uma carreira ministerial, como se tivesse um quartel, como se tivesse um exército. Porteiro, diácono, evangelista, depois ser pastor no fim da vida, como se fosse comandante ou general. Não há isso na Bíblia. Mas para que serve essa doutrina? Em terceiro lugar, para multiplicar os líderes, levantar a liderança e multiplicá-los. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, nós lemos exatamente isso. O que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Como é que nós vamos dar aquilo que nós não temos? Isso é impossível. Timóteo tinha que passar adiante o conhecimento que ele havia recebido com o apóstolo Paulo. E Paulo havia recebido o conhecimento de Cristo diretamente, das Escrituras, porque ele havia sido já rabino, e também no convívio com os irmãos. Às vezes, alguém se converte, na semana seguinte está pregando na igreja, doutrinando. Por quê? Se não sabe nada. Houve uma época, 20 anos atrás mais ou menos, que era moda, irmãos. Alguém famoso se convertia, a igreja colocava uma faixa na frente da igreja: venha ouvir o ex-macumbeiro, o ex-bruxo, o ex-cantor famoso, não sei das quantas. Era moda, quase toda igreja fazia isso. O cara não sabia nem qual era a cor da capa preta da Bíblia, passava 50 minutos falando porcaria. Na macumba eu fazia isso, eu vivia em prostituição, usava mais drogas, não sei o quê, e 5 minutos dizendo como se converteu. Isso é proibido pela Escritura. Em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, diz o seguinte: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Se nós nem podemos conversar sobre esse tipo de coisa, imagina ensinar isso no culto. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo, não de nós mesmos. Mas é o meu testemunho. Não há nenhum relato de uma vida de pecado de alguém que se converteu a Cristo em toda a Bíblia. Não há. O máximo que Paulo relata, que ele não viveu uma vida de prostituição, nada, é que ele perseguiu a igreja de Deus e que por isso ele se julgava o menor dos apóstolos. Meus irmãos, Timóteo devia ser desapegado do culto para compartilhá-lo com outros o quanto antes. Ontem mesmo eu estava dando aula sobre culto e liturgia, estava falando sobre os tipos de cultos,
E os alunos falaram: mas é muito difícil, professor, preparar essa nova geração para pregar, porque não há oportunidade. Eu disse: deem a oportunidade nos cultos de jovens, criem outros cultos nas casas. Os jovens precisam ser treinados, os pregadores precisam pregar. Pregação também é técnica, a habilidade vem com o tempo. É como dirigir um carro, é como fazer uma comida, é como escrever um livro. Com o tempo a gente está aprendendo as habilidades, como qualquer outra questão técnica, é como fazer um trabalho de seminário. Timóteo e nós devemos desapegar do culto, devemos compartilhar o culto. Ele também deveria seguir o exemplo de Paulo, seu mentor, que seguiu o exemplo de Cristo. Paulo faz menção a mais de 50 pessoas nas suas cartas, as quais ele chama de cooperadores, auxiliares. Minha mãe, a mãe de Alexandre de Rufo, que é como uma mãe para mim. Alexandre de Rufo era um filho de Simão Cirineu. Já pensou? A esposa de Simão Cirineu se converteu e se tornou como uma mãe para Paulo, está em Romanos 16. E ele não coloca a si próprio em nenhuma hipótese como superior a esses seus colaboradores. Paulo era alguém que abria portas para o ministério. A igreja que multiplica, que cresce, que se expande, é a igreja que dá oportunidades para que os membros da sua igreja exerçam os talentos, coloquem para os talentos e exerçam o ministério que Deus lhes deu. Porque igreja que não trabalha, dá trabalho. Porque Deus nos capacitou para trabalhar. E quando a gente não tem a oportunidade de trabalhar, a gente fica agoniado. É mais ou menos, irmãos, como uma criança pequena, cheia de energia, e está lá sentada, vendo os adultos conversando. Não pode correr, não pode brincar, vai dar problema, vai? Ela vai atrapalhar, vai incomodar, vai começar a chorar, espernear. Daqui a pouco arruma até uma confusão. Deixa o menino correr, deixa os obreiros trabalharem. Jesus Cristo tinha 12 pastores auxiliares, 12 apóstolos. Todas as igrejas do Novo Testamento tinham pastores e presbíteros, tinha mais de um, todas. Quantos pastores auxiliares você tem? Quantas pessoas você está treinando? Numa dessas cidades que o Cléber falou, que nós somos, eu fui dar aula, e era aula o dia todo. Eu pensei: vou descansar na hora do almoço, vou almoçar, encostar lá no sofá, ficar quietinho. E aí o pastor começou a conversar, o pastor que estava nos recebendo, e disse que estava pastoreando 3 igrejas em 3 cidades. E quando ele chegou, fazia 6 meses que isso tinha acontecido, a esposa dele estava para se matar. Não se matou porque ele chegou. E ele tinha um casal de adolescentes. Eu comecei a fazer uma série de perguntas a ele. Sempre que eu estou franco, já passa. Eu comecei a fazer uma série de perguntas a ele. Qual o dia da sua folga semanal? E aí ele disse que não tinha. Quantos pastores auxiliares o senhor tem? Falou que não tinha. O senhor está aqui há quanto tempo? Já estava há alguns anos. Ele disse: e está fazendo o quê? Por que não está treinando obreiros? Ele que pregava em todos os cultos, todos os dias da semana, sempre alegre. E aí ele disse: meu irmão, espera ver seus filhos crescerem, entregue a 2 igrejas, se programe para isso com uma só. Prepare obreiros. Jesus tinha 12 pastores auxiliares. Será que isso não é um bom exemplo para nós?
Meus irmãos, nós precisamos multiplicar a liderança, mas isso só ocorrerá quando nós ensinarmos a sã doutrina. Aí cada irmão vai entender o seu verdadeiro significado, aquilo pelo qual Deus o chamou para fazer, e vai trabalhar para a glória de Deus. Sempre haverá pessoas levantadas por Deus para que a liderança seja multiplicada. Muitas vezes a gente acha até que alguém não é capaz. E quem diz que nós somos capazes? Que arrogância é essa de nossa parte? Deus capacita, irmãos. Deus capacita. Às vezes a gente pensa que é nós, é a gente, né? Porque eu que faço, eu que resolvo, eu que prego, eu que dou a doutrina, eu sou o melhor. Na igreja de Antioquia, Paulo era o menor profeta e mestre. Em Atos capítulo 13, versículo 1, deixa isso muito claro. O texto diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Lígia, Lúcio de Manaém, Lúcio de Cirene. Eu vou ler o texto. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Lígia, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Estes 5 irmãos eram tanto profetas quanto mestres. E na língua em que o Novo Testamento foi escrito, na língua grega, o nome que aparece antes está recebendo ênfase. Notem que o maior profeta e mestre da igreja era Barnabé, e Paulo era o menor dos 5. Vocês imaginem a qualidade de uma igreja, a qualidade do ensino dessa igreja, onde Paulo era o menor profeta e mestre. Como ele começou? Paulo passou 15 anos de molho, 15, entre a sua conversão e a sua chegada na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 11. Barnabé foi chamado para liderar aquela igreja. Quando ele chegou, viu o que estava acontecendo, lembrou-se de Paulo, viajou 165 quilômetros de Antioquia para Tarso. Foi lá, o texto dá a entender que ele teve certa dificuldade de encontrar Paulo, e encontrou e disse: vamos lá. Passou um ano, Atos capítulo 11 diz isso, passou um ano ensinando a palavra com Barnabé, discipulando todos ali. Depois de um ano, levaram oferta para os irmãos que iam passar por um período de grande fome. Foi previsto pelo profeta Ágabo. Aquela foi uma viagem de experiência. E depois, algum tempo, nós não sabemos quanto tempo, Deus, o Espírito Santo diz: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eles têm chamado. Então, leva tempo. A gente não pode entregar o púlpito para alguém que se converte uma semana antes. Não, leva tempo. Tenha calma, tenha paciência. E quanto aos líderes, vá preparando. No tempo certo, vão germinar. Número 4, como devemos usar a sã doutrina? Orando. 1 Timóteo capítulo 2 descreve o culto de oração da igreja de Éfeso. Como deveria ser esse culto? Deveria se orar de todos os modos: súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. E aí Paulo diz, inclusive pelas autoridades. Para quê? Versículo 2 diz, 1 Timóteo 2,2: para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Meus irmãos, nós oramos pelas autoridades da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado, mas muitas vezes temos orado errado. Não que seja errado pedir que Deus abençoe essas pessoas, ou que seja errado pedir que Deus as salve. Não, mas não é isso que Paulo está escrevendo aqui. Nós devemos orar pelas autoridades, pelo bem da igreja, e não pelo bem das autoridades. É para que nós tenhamos uma vida tranquila e serena. Nós sim, nós os cristãos. A igreja, nessa época
liderada por ele, quando ele ainda não era cristão. Agora estava sendo levantada a perseguição política pelo imperador. E o imperador, quando Paulo escreveu essas cartas aqui, era ninguém mais, ninguém menos do que Nero. Então tem gente pior que Lula. Mas graças a Deus não está no Brasil. Nós devemos orar, irmãos. Ontem foi criado mais um ministério. Quanto maior o Estado, maior é o roubo. A Bíblia ensina que o Estado deve ser mínimo. Quando o povo pediu um rei a Deus, Deus usou Samuel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8. Vai lá, Samuel, e avisa ao povo que não vai ser bacana, não. Eles vão ter que trabalhar mais, pagar impostos para sustentar o rei, toda a coroa, todo o palácio, todos os funcionários. Não vai ser bom. Ou seja, o que a Bíblia ensina é um Estado mínimo. Quanto maior o Estado, menor o cidadão. Não foi isso que aconteceu? Não foi por isso que Israel se dividiu? Salomão construiu o templo, mas ele fez péssimos acordos. Péssimos. Ele morreu e deixou 1000 viúvas para o Estado sustentar. Aqui na Paraíba, só de Castro Cunha Lima, nós sustentamos 2 esposas. 2. Só de Castro Cunha Lima. Fora as outras, ex-primeiras damas. Quanto maior o Estado, menor o cidadão. Mas o povo quis. Então nós devemos orar pela nossa nação para que as coisas mudem. E vai melhorar, e é possível. Meus irmãos, nos últimos anos eu ouvi muito falar que o Brasil era o país mais rico do mundo. E eu fui estudar a respeito. Até o ano de 1992, o Brasil era o 3º maior importador de carne do mundo. O 3º maior comprador de carne bovina. Hoje, nós somos o maior exportador de carne do mundo. E vocês sabem que os judeus, por conta da dieta kosher, só comem a parte da frente do boi. Os muçulmanos só comem a parte de trás do boi. O Brasil vende a parte da frente para os judeus e a parte de trás para os muçulmanos. E tem gente que come tudo. O Brasil também vende. O Brasil é o único país que é praticamente autossustentável em todas as culturas. Milho, algodão, soja. Só falta uma cultura que nós não somos autossustentáveis: trigo. Mas até 2027 nós seremos autossustentáveis, independentes de todas as culturas, todo tipo de plantação. Nessa terra, irmão, se plantando tudo dá. Vocês acham que a briga pela Amazônia é pelas florestas? De pouco. A Amazônia é o pulmão do mundo. Vocês sabiam que 90% do oxigênio que os seres humanos respiram não vem das plantas, vem das algas marinhas, irmãos. Não das águas, das algas marinhas. Não vem da fotossíntese das árvores. Muitas árvores não significa dizer que o clima vai melhorar, não. Vá lá em Manaus, vá lá em Belém, para você ver quanto de árvore que tem e o calor que faz. Depende da nossa posição em relação à linha do Equador e da altitude, depende da topografia, tendo árvores ou não. O Brasil produz 20% da comida do mundo. Isso mesmo. De cada 10 pratos de comida do mundo, 2 foram produzidos no Brasil. O Brasil produz 70% das laranjas do mundo. De cada 10 copos de suco de laranja no mundo, 7 são de laranjas cultivadas no Brasil. Por isso que ninguém quer briga com o Brasil. A paz do mundo passa pelo Brasil. Mas nós temos um presidente completamente incompetente que chamou os judeus de nazistas. Meus irmãos, isso é uma vergonha para a nossa nação, porque eles olham de
fora e dizem: se o presidente é assim, imagina os brasileiros. Mas nós não somos assim, graças a Deus. Então é possível mudar, já mudou. Eu sou de 86, mas eu lembro quando era pequenininho, que alguns de vocês nem viram isso. A gente ia fazer feira, passava por um corredor do supermercado, pelas gôndolas, estava um valor. Se a gente pegasse na hora, era aquele valor. Quando a gente fosse para lá para o outro lado do supermercado, quando voltasse, podia estar outro valor 3 vezes mais caro. A hiperinflação. O Brasil tem uma inflação em torno de 14% ao ano, hoje em dia, já teve uma inflação de 5.000%. E resolveu, irmãos. Hoje nós temos uma moeda estável. O real, quando foi criado, valeu 93 centavos de dólar. Eu lembro. A moeda de 25 centavos foi criada para pagar passagem de ônibus. Ela foi a última moeda a ser criada. Então é possível. A igreja daquela época orou e Deus abençoou. A igreja dessa época tem que orar também. Queria que vocês abrissem comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 7. Jeremias 29, 7. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho meu emprego, eu estou ganhando bem. Quem quiser que corra atrás. Não é isso que a Bíblia ensina. Jeremias 29, 7 diz o seguinte: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Ora, para quem Jeremias escreveu isso? Para os exilados da Babilônia. Os judeus que estavam na Babilônia, mesmo sendo escravizados, eles deveriam buscar a prosperidade da Babilônia. Imagina nós, que somos livres, que moramos num país que ainda tem muita liberdade de expressão. Nós podemos mudar a história dessa nação. E começa com a oração. A igreja deve orar pelo seu próprio bem. Se é bom para a igreja, é bom para a nação. E o que é bom para a igreja? Moralidade alta, violência baixa, segurança alta. Os países que foram colonizados por protestantes têm os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, os maiores IDH do mundo. Se a igreja cresce, a igreja prospera, a nação prospera também. Porque se tem alguém que sabe usar bem o dinheiro, são os crentes e não os incrédulos. Inegavelmente, muitas passagens bíblicas mostram o valor insubstituível da oração particular por parte dos cristãos e sobretudo dos líderes. Mas aqui, nessa passagem, está sendo falado o valor da oração pública, da oração comunitária, como nós começamos aqui esse evento hoje, com oração. Então, a sã doutrina vai nos conduzir a uma vida piedosa, ao contrário do que se pensa, não é uma vida de arrogância. Eu sou melhor, eu sei mais, eu estudei mais. Grande coisa. Se é melhor, o melhor é aquele que serve a todos, como Jesus Cristo ensinou, como Ele mesmo fez. O mais honrado na igreja deve ser aquele que é o menor. Eu lembro que eu ministrei um curso numa igreja de João Pessoa, um curso de liderança de 1 ano, e nós fizemos uma placa, colocamos na igreja, e como eu era o único professor do curso, eu disse: não pode homenagear, não pode ser o professor, né? Não pode ser eu. Então escolha alguém daqui da igreja, pode ser alguém da turma ou não. Era uma turma de 12 pessoas mais ou menos, e os irmãos escolheram a zeladora da igreja. E eu disse: entenderam a mensagem, não escolheram o pastor, escolheram a zeladora, entenderam a mensagem. Depois eu elogiei todos eles. Em quinto lugar, como nós devemos usar essa doutrina? Disciplinando os hereges. Eu quis pegar alguns exemplos bem práticos, ensinando a Bíblia, levantando liderança, multiplicando os líderes, orando e disciplinando os hereges. Em 2 Timóteo capítulo 2, do verso 15 ao verso 18, nós vemos:
Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Impiedade é um tipo de pecado que pode aumentar, promove ainda mais a impiedade. E as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé em alguns. Meus irmãos, os hereges são como uma gangrena, como um câncer no meio da igreja. Se não forem devidamente retirados, tratados, se espalharão. Eu darei este livro de presente a qualquer um de vocês agora mesmo, se levantar e dizer o nome dos 10 espias que não creram na promessa, de cor, sem colar na Bíblia. Quem vai ser o primeiro? Quem vai se levantar? Você sabe? Vou dar esse livro. Não vale colar, não. Alguém sabe o nome dos 10 espias que não creram? Não, está colando. Não. Sem olhar. Aqui no nosso meio tem algum Josué? Tem alguém que conhece algum Josué? Eu conheço vários. Aqui no nosso meio tem algum Caleb? Alguém? É o seu nome? Josué e Caleb são os nomes dos filhos, são os nomes que nós colocamos para nossos filhos, mas o nome dos 10 espias incrédulos nós nem lembramos. 10 homens contaminaram cerca de 3 milhões de pessoas e fizeram 600 mil homens de 20 anos para cima morrer no deserto. 10 homens desanimados, 10 homens, e apenas 2 creram e tomaram posse da terra prometida. Nem Moisés entrou, mas Josué e Caleb não só entraram, como com 80 anos de idade disseram: nós estamos prontos para pegar a espada e guerrear, literalmente. Você imagina seu pai ou seu avô que tem 80 anos indo para uma guerra? Eu não imagino, não. Mas eles estavam lá, firmes, literalmente, com vigor físico, não só com fé, mas com vigor físico. Meus irmãos, essas pessoas que contaminam os irmãos devem ser freadas. O obreiro cristão deve interpretar corretamente a doutrina bíblica para lidar com as adversidades do ministério. Aquele que maneja bem a palavra da verdade significa aquele que corta bem o texto bíblico, divide bem. Cortar faz uma alusão a 3 coisas nos tempos bíblicos aqui. Primeiro, alusão a cortar os animais para os sacrifícios, conforme Deus descreveu em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, havia regras sobre como os animais deveriam ser cortados. Segundo, o corte de pedras. A palavra que diz que Jesus era um carpinteiro, tecnon, não é necessariamente carpinteiro, é artesão. Então Jesus poderia ser um carpinteiro, um artesão de madeira, ou um artesão em pedras, um pedreiro. Mas por conta da região e do contexto onde ele foi criado, nasceu e foi criado, é que nós entendemos que ele era um carpinteiro. Então cortar em relação com o corte de pedras, literalmente cortar pedras. E em terceiro lugar, nessa época que Paulo escreveu, as estradas romanas estavam sendo construídas e elas precisavam ser cortadas. Assim também, figurativamente falando, é claro, a palavra de Deus deve ser bem manejada. Não significa achar rápido os textos, não tem nada a ver. Nos tempos bíblicos nem era assim, encadernado, era um bolo. Deve ser bem interpretado, ou seja, bem dividida. O obreiro deve dividir bem cada parágrafo que vai pregar, que vai ensinar. Deve interpretar bem. É isso que significa manejar bem.
dividir e interpretar bem a palavra da verdade. E assim o obreiro deve evitar conversas e contendas desnecessárias, porque a gente precisa ganhar tempo. Eu li 3 livros esse ano, muito interessantes. Inclusive o terceiro deles, o meu pastor está lendo. Chamados para criar maestria, depois eu posso dizer o nome para vocês. E redimido o seu tempo, do mesmo autor. E esses 3 livros, irmãos, mudaram um pouco mais, me ajudaram muito a organizar a minha vida e o meu tempo. Eu me considero, de certo modo, uma pessoa disciplinada com o meu tempo, com o meu trabalho e tudo mais. Mas esses livros excelentes, sobretudo o terceiro, redimindo o seu tempo, me ajudou muito mais. E o meu pastor estava aperreado com o tempo dele, um momento muito ocupado. Eu disse: pastor, paciente, lê esse livro e o senhor vai gostar. Nos encontramos quarta-feira e ele disse: que livro bom, eu estou devorando. Eu disse: se o senhor quiser, empreste os outros 2. Aí ele disse: eu quero. E ele lê rápido. Então, uma vez que nós temos pouco tempo, nós devemos evitar conversas desnecessárias, mas nós não devemos evitar o confronto com os hereges. O obreiro cristão deve saber a hora de disciplinar os hereges, de confrontá-los. Vou dar um exemplo. Pode parecer coisa pequena, mas não é. Eu estava dando aulas numa igreja e o pastor decidiu fazer um batistério na igreja. E a igreja é pequena, com poucos membros, poucos homens, poucos recursos. E os homens da igreja toparam em trabalhar à noite para fazer esse batistério, até antes do aniversário da igreja. E aí eles toparam fazer isso, e no domingo, no sábado à tarde, no domingo, ou parte do domingo, incluindo feriados, trabalhar. Claro, uns mais do que outros. Aí teve um feriado que as irmãs se organizaram e levaram lanche para esses irmãos, levaram almoço, levaram jantar. Eles passaram o dia todo trabalhando. Chegou um irmão e disse: vocês são as babonas do pastor? Vocês também que estão aí trabalhando com o pastor? Aí quando eu cheguei ao dia da aula, eu estava dando aula lá nas segundas-feiras, ano passado, e aí uma irmã muito triste me contou isso. Eu disse: não, irmã, foi para o pastor que a senhora fez isso? Disse: não, foi para Deus. Eu disse: e se tivesse sido para o pastor? Qual era o problema? Ela disse: nenhum. Eu disse: sim. Você não trouxeram comida, não foi para os irmãos que estavam com fome trabalhando aqui? Foi. E por que está desanimada com a palavra desse homem? Desanime não, irmão. Aí eu conversei com ela, aí eu conversei com o pastor também. Eu disse: pastor, o senhor precisa falar com o irmão fulano. Nem é minha igreja, nem é. Eu disse: cheguei aqui e a irmão fulano estava desanimada, porque os irmãos estão construindo um batistério, pastor. Repreenda esse irmão, chama a atenção dele. Ah, ele sempre faz isso. Pois discipline ele, excomungue, bota ele para fora. Uma pessoa dessa tem que ser porta para fora da igreja, irmãos. É sério. Uma pessoa que desanima os crentes de trabalhar em nome de Deus, vai fazer o que com essa pessoa? Ah, ele é assim mesmo, uma pinóia. Vai ser assim mesmo longe. Vai para fora. Quando Pedro desanimou, quis desanimar Jesus para ir até a cruz, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Nós devemos cumprir os propósitos de Deus. Nós devemos agir como Neemias, que não dava ouvidos à voz do inimigo, só que Tobias, Sambalat, Semaías, Noadia, que foram os profetas pagos para desanimar o povo, inclusive Neemias, não estava dentro do meio do povo, não. Por isso ele não desceu para falar com eles. Mas estando no meio da igreja, bota para fora. A Bíblia dá respaldo para isso. Bota para fora, pastor. Está desanimando o povo? Repreende 1 ou 2 vezes. E Paulo escreveu aqui: na terceira vez passa a evitá-lo. Ninguém, irmãos, ninguém tem autorização para desanimar
desanimar o povo de Deus, não. A Bíblia diz que o povo de Deus tem que ser um povo animado. Ela mostra isso várias vezes. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É isso, Salmo 122. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. O povo de Deus tem que ser um povo animado. Eu estou dando um exemplo mínimo. Se tiver alguém ensinando heresia, então de primeira disciplina. Se tiver alguém desanimando a minha heresia, lá, pastor, na sua igreja, confronto. Se permanecer, bota para fora. Isso é sã doutrina. É limpeza doutrinária. Vai ficar com raiva de mim, problema dele. É melhor ele ficar com raiva de você do que Deus ficar com raiva de você. Um dos segredos do sucesso ministerial é não ouvir 90% dos conselhos que nós ouvimos. Não dá ouvidos. Eu lembro, irmãos, pela graça de Deus, eu publiquei 37 livros. O 38º já está pronto para lançar. E eu estou escrevendo mais de 3. Esse ano, se Deus quiser, vai sair mais 5 ou 6. Só Jesus me paga. Uma vez eu estava num lugar, estava lançando, não lembro qual era o número do livro, e um pastor disse assim: eu tinha pedido a oportunidade para anunciar, falar do meu livro, e aí o pastor disse assim: Bruno está lançando mais um livro, ele vai falar, eu não sei com quem ele está concorrendo, e deu uma palavra de desprezo medonha, sabe? Aí eu cheguei, peguei a palavra, anunciei meu livro, vendi. Quem leu foi abençoado, eu fui abençoado porque feito com dinheiro. É ganha-ganha. Você, quem o comprador ganha, eu ganho também, porque eu trabalhei. Todo mundo foi abençoado. Não deu um pingo de razão ao pastor. Deixei para lá. Qual era dele? Inveja, irmãos. Inveja. Vou dar um conselho para vocês. Querem ter sucesso na vida? Não ouça, não dê ouvidos a pelo menos 90% dos conselhos que vocês escutam. Sabe aquele ditado: toda crítica é bem-vinda? Esqueça essa besteira. Nem todo elogio é bem-vindo, quanto mais as críticas. Não aceite a maioria das críticas que recebe. Aí você vai ter que pesar o seu coração diante de Deus, se é para aceitar ou não. Concluindo, irmãos, toda a Bíblia tem instruções sobre o bom cuidado com a sã doutrina. Estejamos atentos a elas e as obedeçamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós oremos e trabalhemos para aprender e aplicar a sã doutrina na igreja de Deus. Vamos orar. Cláudio, pode vir aqui orar, por favor. Tá, agora aí eu vou fazer a propaganda. Mesmo sentados, eu havia feito uma programação. A programação que eu fiz, Deus tem me dado graça assim.